Salve! Boa pra nós, tamo junto. A aula é Afro, Germina, rap, ritmo, escuta e poesia. Quero propor pra gente pensar a ideia de ritmo como nossos ritmos internos, nossas correntes, nossas artérias, as águas que correm em nós. Quero pensar esse ritmo dessas águas aí, esses líquidos tudo que pode fazer a gente se sentir um corpo sensorial. Tudo, não abre mão de nada. O ritmo da pisada no chão vai ser importante para nós, certo? A escuta eu quero também propor ela como um ponto de partir da ideia de escuta interna, a escuta ativa, como um meio de recepção, sabe? Expandir a ideia de percepção sonora e se pensar como um corpo mesmo que recebe por todos os sentidos o que está sendo comunicado e vai se modificando, certo? Afro, Germina, rap, ritmo, escuta e poesia. Antes de cantar a canção Afro, falar pra você assim, a canção surge quando eu tô debaixo de uma árvore conversando sobre assuntos do dia a dia e uma senhora me pede para que eu pegue um afro para ela. Fala, meu filho, você que é mais grande, pega um afro dessa aí para mim. Aí eu não queria muito dar atenção, sabe quando você já tá em outra ideia? Então eu peguei qualquer coisa, olhei uma flor meio roxa, meio branca, eu entreguei uma flor. A senhora olhou bem pra mim e falou, meu filho, aí você matou. Não é isso não que eu tô falando. Eu quero que quebra na junta, pra eu poder levar pra casa, pra eu replantar. Quando ela falou replantar, começou já me dar um ciricutico, me dar um comichão, assim, meu corpo reagiu ao replantar. Aí eu olhei pros olhos dela, uma senhora tipo um estereótipo tipo evangélica, assim, sabe? Eu olhei pra ela e falei, então me fala de novo, por favor. Ela falou, quebra na junta. Sabe forquilha? Estilingue? A bifurcação? Ela falou, então, quebra ali. Eu quebrei, quando eu quebrei, a minha mente me entregou versos. Ela me fez pensar no meio urbano, às vezes vive afro. Selvagem é, às vezes assim. No meio urbano, às vezes vive afro. Selvagem é, às vezes assim. Aí eu entreguei, ela partiu e eu tava com a Roberta conversando. Ela tentou continuar a ideia, ela tentou voltar para o que a gente tava. E ainda eu lembro dela falar alguma coisa, fazer algum comentário sobre o que foi o pedido daquela senhora preta com estereótipo de pessoa evangélica. Só que eu não consegui retornar para a ideia com a Roberta. Eu não conseguia retornar porque na minha cabeça começaram a escorrer versos. Falava assim, ó. Queria ser afro como o afro me quer ser. Pensa que sou livre, eu penso, livre é você. Como é bom viver em contato com a terra
e nunca ter perdido o elo bom com ela. A Afro vive em um vaso, perigo na janela. Eu vivo em um lugar que chamaram de favela. É tudo apertado, quase um gueto, pouca terra. Mas ainda te vejo firme e forte na estratégia de ocupar, resistir, transformar é o que há. Viemos sem querer ir, nem tem como voltar. Mas ainda dá para manter acesa a chama e que os tambores toquem para tudo que se ama. O verso exclama, o drama, o coração reclama, a dor, amor, o ódio, beleza, a cor, a fama da vida antes vivida e o resquício ressuscita. Alguém vai vir dizer que por aqui ficou bem mais bonita, bonita. A primeira com a terceira e a segunda com a quinta é o meu jeito de versar, é verso alternado. Então minha cabeça ficou alternando esses versos e eu fiquei percebendo que eu tinha uma canção que estava surgindo. Eu tinha uma inspiração que adivinha do pedido. Então isso precisa ser, eu podia utilizar ao meu favor, eu deveria querer. Eu me senti pronto. Eu escrevi mais. Eu falei sobre questões da favela, falei sobre o sentimento de jovem preto periférico. Contei várias coisas, sempre com a perspectiva de primeira com a terceira, segunda com a quarta, certo? Rimas alternadas. Isso, acredito que é aonde eu encontro o meu ritmo, de onde eu evoluo para a canção. Mas para chegar no ritmo, você percebe que tem uma parte que é essencialmente escuta, que é perceber e estar dedicado ou devotado àquilo lá que aquela senhora ofereceu. Mas lembra também que a princípio eu não estava pronto para isso? Lembra que a princípio eu tinha uma ideia que parecia que era mais importante? Então, eu acredito que para minha fórmula é também a forma que você está aberto àquilo lá que o outro te traz. Lembra que começa pelo ritmo, mas que passa pela escuta fundamentalmente. Uma escuta que também é interna, mas que precisa ser ativa e transformar o seu corpo num sensor. Podia contar um pouco, lembrando do perfil dessa senhora, e olha que minha mãe nem parece uma mulher evangélica, mas podia falar dela me ensinando como lidar com as emoções. Tipo assim, hoje eu escutei um cara falar que toda vez que ele ia trabalhar lá no trabalho dele, ele chorava. Eu me reconheci pra caramba, porque minha mãe, ela me ensinou a lidar com a ideia de que o meu corpo me passa e me passará sempre informações de como me sentir, de como me localizar, de como me portar. Meu corpo é um grande sensor e talvez eu aprendi isso com a minha mãe. Mas o ensinamento que eu gostaria de dividir é que um dia eu trabalhava em um lugar, aconteceu determinada situação de racismo e minha mãe me disse: como você se sente? Você conversou com as pessoas? Você tentou? Você propôs? Eu falei pra ela: Ela falou: então volta lá amanhã e perceba o seu corpo, como o seu corpo se sente nesse lugar. E aí eu fui trabalhar e percebi que quando eu estava a alguns metros desse antigo local de trabalho, meu corpo me dava indícios de que de alguma forma eu estava passando mal, eu estava me sentindo mal, eu estava sentindo uma espécie de vergonha, de insegurança.
Aí eu voltei para casa e falei sobre isso com a minha mãe. Minha mãe falou, então, talvez você não deve voltar para lá. Talvez lá pode ser um lugar que o seu corpo está rejeitando, e essa demonstração de que seu corpo rejeita, ela deve ser ouvida por você, você deve ser responsável por isso que o seu corpo te indica. Por que eu estou trazendo essa memória da minha mãe para falar da música e para falar da construção? Porque quando ela faz eu perceber isso, ela também me coloca para perceber que vão ter coisas incríveis e que meu corpo vai me dar indícios de que está acontecendo algo incrível e que vai depender de cada um perceber. Então o convite é: está com a escuta ativa? Qual é o ritmo que sua mãe fala? É o mesmo ritmo que o seu pai fala? A voz da sua mãe é alta? É baixa? É grave? É agudo? Onde você mora, você consegue escutar e te inspira a música que o seu vizinho ouve? Qual é o ritmo que seu vizinho ouve? Quantos vizinhos você tem e a quantos ritmos você está sendo exposta diariamente? E o quanto você se sente pertencente a esse ritmo? Talvez um exemplo bom é o Nego Bispo. Eu gosto das aulas que o Nego Bispo dá nas televisão do YouTube, sabe? Nos canais de YouTube, assim, muito lugar legal, muita aula legal do Nego Bispo. Muito obrigado, Nego Bispo. Um dia espero te encontrar e trocar. Porque eu queria poder oferecer há muito tempo para as pessoas com quem eu compartilho que normal, natural, ter um ritmo pessoal. Internamente somos isso, individualmente somos isso, mesmo que a nossa contribuição seja dentro disso que é coletivo, o nosso ritmo pessoal existe. E Nego Bispo me ajuda a entender isso quando ele diz: olha, às vezes você não está muito adequado ou conectado àquilo lá que é esse ritmo que já está pré-estabelecido e pré-exposto, e que também é um lugar de encontro com o que é colonizado, o que é colonizador, o que é e que deve ser entendido como branco, como opressor, e que atravessa os nossos corpos. Às vezes, quando você não consegue se conectar com esse ritmo da forma que você considera que todos estão conectados e por isso é certo, né? Nego Bispo diz que talvez o seu corpo não esteja tão colonizado assim. E pensar no sentir, pensar no afeto, pensar na empatia, talvez que querer tudo isso, para alcançar tudo isso, talvez a gente precisa mesmo passar por vários processos de descolonização. E como que é que se dá isso, né? Convido de novo a perceber o ritmo. Convido para pensar na síncopa. Convido para pensar na rima alternada. Pensar em síncopa como aquilo que é forte e vai passando pro fraco. Achar isso na música, um tempo que vai do forte pro fraco, sabe? Forte pro fraco, tipo, que alterna, que propõe mudança. E pensar que talvez a síncopa também é uma riqueza da nossa contribuição para a música aí no universo musical, né? E que talvez essa oscilação, esse ritmo que nos permite chacoalhar, seja uma riqueza e que deva ser vista. A gente deve olhar para isso como uma parte essencial e fundamental do que nós somos. Principalmente quando a gente se sentir de alguma forma inadequado. Talvez o corpo descolonizado que vai propor as próximas grandes mudanças, né? Será? Uma forma, um caminho,
uma proposta, um movimento, Afro germina ritmo, escuta e poesia. Disso também é feita a vida, verdades e mentiras. Você é o que cê sente, o que cê sente te dá vida. A chaga não é nossa, é da mão que arranca, tira. Te leva pra colônia, na estufa te recria. Tirando afro da terra, mas na terra afro tá. Afro é uma semente, toda mente afro germina. Toda mente afro germina. Liberdade, nem de vaso e nem cidade. Uma coisa que se sente que por dentro queima, arde, reflete. O que nós temos de verdade, sensação de impotência, livre artificialidade, concreto mágico, flores de plástico, natureza fria, tecnologia, ser humano estático, controle remoto, smartphone bate foto, a megalomania faz o fim parecer óbvio. É claro que sim, a terra pra mim tá perto do fim, olha ao redor e me diga. Não se sente assim, não se sente assim, como alguém que foi e não vem, como alguém que quer e não tem, como alguém cansado de esperar. A passagem não é passeio, não é uma festa, o planeta Terra é terra, mais é água, é vida mais escrava, e a lembrança fez afro hoje na terra do Senhor. Hoje na terra do Senhor. Toda mente afro germina. Toda mente afro germina. Sobre a ideia de alternância, é a escolha que eu fiz para minha forma de rimar. Mas também, depois de um tempo, passou a ser uma coisa que poderia estar configurada no meu posicionamento político. Politicamente, eu concordo com a ideia de alternância de poder. E não estou falando sobre isso porque eu inventei. Estou falando sobre isso porque eu ouvi a Érica Malunguinho falar na sua proposta política, no seu pensamento para o povo desassistido cotidianamente há mais de 400 anos no nosso país. Então, a política talvez de alternância proposta, ela está presente na minha escolha de fazer rap, quando eu escolho o meu ritmo. É uma escolha ou é uma herança ancestral? Cola com nós, ouça a voz que vem do coração. Malandragem, atitude é subversão. É não aceitar rótulo de ser ladrão e nem se contentar todo dia só com o pão. Fazer por onde tua quebrada, teu bairro, tua morada, tenha-se a chance de ser mais sossegada, mas não pique folgada do jeito dos canalha. Quando precisar contra o gás nós dá pedrada. Entender que entre irmão chegar de tiração. Quase irmã, presta atenção, cê tá doido. Amélia é pra quem quer, tem uma pra que não quer. Origem da mudança, isso sim é ser mulher. Vagabundo, moca,
oh, desrespeitou a flor. Agora tá chorando a perca do grande amor. A primavera passa, roupa quem rói a traça. É duro ou vida nega, já foi, vai desembaça. Mas não tem uma cartilha que nos ensina a vida. Então nós vamos junto aprendendo na trilha. Que fitos passa bem, tão funcionando mal, achando que é estilo lance de ser marginal. A falta de escolha, que não retrata a folha, deixa nós no gueto e eles dentro de uma bolha. Cada um no seu skate, na padoca, pão com steak. Diferença é um fato, voto vencido, respeite. Diferença é o ápice da criação. Cada um no teu castelo de intolerância não. Eu erro e tu erras e eu e tu junto aprenderemos. Nem tudo é do jeito, do modo que queremos. A vida, a vibe, o estilo, style, ideias, insights. Pode fazer plano, mas viver é freestyle. Freestyle, E se você é da família, cola com nós. Se tá de bem com a vida, cola com nós. Se tem uma pá de problema, cola com nós. Não deixa nunca não. Cola com nós. Se tá de bem com a vida, cola com nós. Se tem uma pá de problema, cola com nós. Não deixa nunca não que calem a nossa voz. Não deixe nunca não que calem a nossa voz. Então a proposta é para pensar esse corpo e entender que ele é mesmo esses fluidos sensoriais e que você pode mudar a forma com que você se relaciona com ele e que isso talvez pode te dar possibilidade de construção, de criação, mas também intervenção social, né? Profundidade, pode te dar ideias semânticas, pode te reunir em grupos para construir, mas precisa alternar, precisa mudar, precisa ir num novo, experimentar um novo, precisa diversificar, estar diversificando, sabe? E que esse diverso, essa diversidade, ela nos cerca também, ela é parte daquilo que está na nossa volta e que deve ser, pode ser e que é a nossa poesia. Então reconhecer essa poesia no cotidiano, acredito que é através da escuta. Eu tive oportunidade de, na cidade de São Paulo, me debruçar sobre aquilo que eu considero a minha própria diáspora. Nas escolhas que eu fiz de sair da minha casa, eu ia a fim de aprender a cantar e aprender a me movimentar. Então eu ia ver a Nega Duda no samba de roda dela, no lugar onde ela estava. Que aquilo musicalmente estava conectado a uma essência que eu sinto, eu percebo as notas sincopadas ali, eu percebo as alternâncias tanto dos ritmos quanto ali na poesia, na fala, e às vezes você quer fazer rap que pode ser entendido como uma música 4x4 no seu tempo, e um monte de música lá no samba de roda feita com um ritmo que você fala, poxa, parece que, sabe, que aqui tá diferente, que o ritmo tá acelerado, aí você percebe que tem propostas nessas músicas com sensação ímpar. Percebo mudar o como eu sinto, pode me servir para mudar a minha própria proposta e talvez não é o como se versa, talvez é sobre o que se versa. Talvez é por que não verso sobre essas questões aqui? Ou porque eu quero versar sobre aquelas questões lá. Mas entender isso e que seu corpo é o sensor. E que cada um deve ser o próprio sensor. Agradecer o Saloma, que me abriu a sua própria casa e proximidade, estúdio e lugar onde a música Salomão Saloma. Muito obrigado, meu mano,
por a urbanidade, a diáspora, a contribuição, a literatura, a poesia. Obrigado pelo mar, obrigado por ter oferecido o mar, por ajudar a me localizar como o fruto da saudade, né? Porque eu me vejo nessa canção e oferecer o Salomão como referência para dizer que na cidade a gente pode buscar música preta, pode buscar teoria preta e a gente pode profundamente beber em uma fonte muito diversa de experiências musicais só de repente perceber esse que é Salomão Jovino e a sua pesquisa musical incrível, com tantas profundidades, e também olhar para isso que é a Nega Duda e os ambos, saca? Na mesma diáspora, oferecendo na mesma cidade, no mesmo festival, isso que é mudança, alteração. Você vai ouvir a música e Saloma e a voz e a colocação, a impostação, a entonação, o timbre te oferece uma parte da diáspora e uma africanidade, você deleite. Estou convidando você para reconhecer a riqueza da mudança, da alternância, a riqueza de procurar no texto o seu próprio contexto, procurar no crespo a própria crespura, a própria textura, e entender que talvez tudo que me cerca é recurso. Tudo que me cerca é recurso. Lá na casa que minha mãe ofereceu, eu escrevi um texto. É um beco bifurcado, saca? Então nossa casa tá bem aqui assim, aí as pessoas passam tanto por aqui quanto por aqui, as pessoas passam pra lá. E a nossa casa tá bem aqui, bem aqui. Então eu escuto as pessoas daqui, escuto as pessoas daqui, e as pessoas também moram nessas vielas. Então eu tenho o privilégio de receber a vida em estéreo, e às vezes o que eu estou ouvindo do lado esquerdo não é a mesma coisa que eu estou ouvindo do lado direito, e tá aí, normal, natural, mas dentro de casa, talvez isso te dá uma possibilidade, quando você é poesia, quando você sente isso te dá uma possibilidade talvez incrível de alternar versos sobre isso. Eu alternei os versos, chamo de... Vou pelos becos, fala assim: vou pelos becos, se pá, desapareço. Vou pelos becos, se pá, não tenho medo. Quero agradecer também, né, o governo do estado de São Paulo e a secretaria e o PROAC também, por isso, por esse incentivo, por né, fomentar essa possibilidade aqui de construir essa vivência, essa aula afro-germina, e estou bastante tão contente, e é isso. Boa. Obrigado por cederem aí os corpos, os sensores, para que a gente pudesse trocar. Plá. Vou pelos becos, se pá, não. Nos becos sem medo, nascem, morrem desejos. Vários se sentem, se veem, como eu me vejo nos guetos, sem medo, se pá, sem escrúpulos, sobrevivência linda. Às vezes deixo o gueto sujo, antes fosse o esgoto que fede no sol. Antes fosse o dedo cortou com cerol, lavou, sangrou, choveu, o fedor passou. Mas só quem é de lá sabe, viu, sentiu que magoou. As tias que vinham da feira ajudamos elas com a sacola quando a roda do carrinho quebrou. São essas pedras, várias esferas e ser
ser humano não é semente, mas germina no planeta Terra. Olha que muito louco, germina no asfalto. A terra não é lugar pra passear de salto alto. No meio disso tudo contraditório, as favelas, os becas, viela pros boy, laboratório. Ano 2009, nota que tira é 10. Estudo sobre os favelados e seus vários papéis. Capacidade, dignidade, integração. A minha violência eu expresso através do violão. Queria ser o Tony Tornado ou Tim Maia racional. A trajetória, o carinho, a história imortal. O giro do tanque, a voz de um funk corre no meu sangue. Algo aqui dentro me diz, vai lá meu preto e cante. Vou pelos becos se pá, desapareço.